Bom, então vou dar aqui a minha percepção sobre esses 100 primeiros dias. Para mim, o Lula lidera um governo reacionário. O reacionário é todo aquele que deseja regressar a um estado anterior das coisas. O reacionário, por definição, é aquele que reage ao novo. E muitas vezes, ainda que uma novidade seja benéfica, o reacionário ele se mostra avesso a ela, seja por ideologia, seja por teimosia ou até mesmo por ignorância. Vou dar um exemplo. Em 2015, que foi o último ano completo do PT à frente do governo federal, as empresas estatais brasileiras amargaram um prejuízo histórico de 32 bilhões de reais. E a população tomou conhecimento de uma corrupção sem precedentes nas companhias públicas, com destaque lá para a ladroagem na Petrobras. Mas se a gente avançar um pouquinho no tempo, mais precisamente para o ano de 2021, a gente percebe que essas mesmas empresas estatais registraram um lucro recorde de 187 bilhões de reais. E a pergunta que se coloca é a seguinte: como que em poucos anos o Brasil saiu de um cenário de prejuízo, de corrupção, para um cenário de lucro e respeito à coisa pública? O que mudou de lá para cá nessas empresas, na Petrobras, na Eletrobras, nos Correios? Então eu chamo a atenção do espectador para dois fatores. O primeiro foi o respeito às leis de mercado. O governo abriu mão de controlar artificialmente os preços da energia e dos combustíveis. E o segundo fator foi o aprimoramento da governança. Lá já em 2016, o Congresso Nacional aprovou a Lei das Estatais, que é um novo marco regulatório que reduziu drasticamente a interferência política e o loteamento partidário nas empresas públicas. Se alguém tiver qualquer dúvida de que governança e respeito ao mercado trazem bons resultados, é só comparar os péssimos números do fim da era petista com os números mais recentes. Ainda assim, o que tem feito Lula e a sua base mais aguerrida, mais militante? Além de defender e até prometer a interferência do governo nos preços de mercado, eles têm atuado para desconfigurar, para adulterar, para solapar a lei das estatais. Vou ler para vocês aqui uma aspas do próprio Lula da Silva. Que lei é essa que não me deixa nomear ninguém? Ô, presidente, é uma lei que revolucionou a administração pública, trazendo parâmetros mínimos de gestão, de ética e de prevenção à corrupção. E quais são os resultados práticos dessa cruzada do Lula contra o bom senso econômico? A consequência desse desatino foi muito bem sintetizada nessa reportagem aqui especial do site Poder 360. Isso foi na primeira semana de janeiro. Aspas. Valor de mercado de estatais cai 179 bilhões de reais no pós-Lula. De outubro a dezembro, Petrobras e outras caíram de 720 bilhões para 540 bilhões. No primeiro dia de 2023, houve nova queda de 31 bi. Então, diante de tamanho prejuízo aos cofres públicos, a jornalista e analista aqui da CNN, a Raquel Landim, propôs num artigo uma explicação muito plausível para o que está acontecendo. Aspas, por que Lula se empenha tanto em derrubar o avanço institucional conquistado pelo país, que é a lei das estatais? A resposta é simples, são quase 600 cargos em jogo. O Lula quer gerir as estatais da mesma forma que o PT fazia antes dos escândalos de corrupção serem revelados ao povo brasileiro pela polícia, pela imprensa e pela justiça. O Lula se mostra avesso ao novo, ele rejeita a novidade que deu certo. Portanto, Lula é hoje um reacionário. Então, infelizmente, o atual presidente está se mostrando um político antigo com ideias ultrapassadas. Isso pode ter contribuído para o aumento das invasões de terra e o crescente desrespeito à propriedade privada, pode ter contribuído para o avanço do desemprego no último trimestre, pode ter contribuído para a queda acentuada na Bolsa de Valores e a perda de confiança dos empresários, investidores e até mesmo dos eleitores. Muita gente que fez o L já está publicamente arrependida e devidamente constrangida aí pelo desenrolar dos acontecimentos. A boa notícia é que o Brasil é um país muito grande, com um povo muito forte, e assim a gente sobreviveu aos primeiros 100 dias de um governo essencialmente reacionário. Mas a má notícia é que ainda faltam mais de 1000 dias.